Boa noite. Os senadores aprovaram há pouco, em segundo turno, a proposta de mudanças na aposentadoria dos brasileiros. Foram 60 votos a favor e 19 contra. Essa é a última etapa de tramitação da reforma. E a gente vai ao vivo ao Senado Federal, de onde fala Paulo Leite, com outras informações para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A casa está cheia, o Senado está movimentado ainda. O plenário fica bem aqui, ao meu lado esquerdo. E atrás de mim está a Praça das Bandeiras, local aqui no Senado, que reúne as bandeiras dos 26 estados e do Distrito Federal. Como você disse, o texto base foi aprovado, faltam agora os destaques. É preciso votar os destaques. Depois disso, o texto aprovado segue para promulgação dos próprios parlamentares, numa sessão do Congresso. Uma lei é promulgada e sancionada pelo presidente da República. Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e é este o caso, é promulgada pelos próprios parlamentares, deputados e senadores. Bom, quem está no plenário aqui do Senado e tem as últimas informações para a gente é a repórter Mariana Jungmann. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Paulo. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Olha, por aqui a votação prossegue, viu? Depois da aprovação do texto base da reforma da Previdência, houve muita comemoração, mas os senadores seguiram votando os chamados destaques ao texto. São emendas que tentam suprimir alguns pontos, alguns trechos do texto que foi aprovado anteriormente. Ao todo são 4 destaques, eles já rejeitaram 2 desses destaques. Um deles teria um impacto de cerca de 148 bilhões de reais na economia da reforma e previa aí o fim das regras de transição da reforma. Foi rejeitado. O outro destaque não tinha ainda um impacto medido pelo governo. Ele tentava fazer aí algumas alterações para a contagem do tempo de contribuição de trabalhadores que tiveram contribuição por insalubridade. Esse destaque também foi rejeitado. Faltam ainda 2 destaques que estão sendo votados aqui, devem ser concluídos em instantes. Com isso, a votação da reforma da Previdência será finalmente concluída e seguirá para promulgação, como você adiantou. Mais cedo, durante a abertura do painel, com a aprovação do texto base da reforma, o ministro Paulo Guedes esteve aqui ao lado do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para acompanhar a abertura desse painel. Na saída, ele disse que a próxima pauta do governo aqui no Congresso será Pacto Federativo, que é a relação com os estados e municípios, e disse que se eles conseguirem aderir à reforma da Previdência, se o Congresso conseguir fazer essa adesão dos estados e municípios, será uma grande vitória para o país. Bom, ao longo do dia a gente teve outras votações da reforma da Previdência também, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. É o que você confere agora na reportagem de Daniel Ito. Os trabalhos no Senado sobre a reforma da Previdência começaram pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Os membros da CCJ aprovaram o relatório do senador Tasso Gereissati sobre as emendas que foram apresentadas durante a discussão do segundo turno da PEC da reforma. À tarde, o texto seguiu para a votação em segundo turno no plenário do Senado. Após a tramitação da proposta principal, o Senado deve se concentrar na PEC paralela, que inclui os estados e municípios na reforma, além de outros pontos que ficaram de fora do texto base para que ele não precisasse voltar à Câmara dos Deputados. Na CCJ, nós já estaremos amanhã lendo o relatório das emendas apresentadas em plenário em relação à PEC. O que significa que nós já estaremos na próxima semana ou em 15 dias votando em definitivo na CCJ. E podemos levar pelo regimento para o mesmo dia em votação em plenário.